Bem-vindos à nossa aula. Vamos dar continuidade aqui ao assunto população, né? E sobre esse aspecto de população, é necessário então sempre estar em discussão, sempre estar na pauta do dia a discussão sobre migração populacional. Então sempre as populações elas vão estar fazendo esse processo de deslocamento, né? Então, o termo migração está justamente ligado à mobilidade espacial, né? E essa mobilidade espacial, logicamente, ela geralmente está diretamente relacionada à disponibilidade de recursos que a população busca e que o país está tem capacidade de ofertar. Então, nesse processo de deslocamento, existem diferentes formas. Existem as migrações espontâneas e as migrações, esse movimento populacional forçado, né? Então, diga-se de passagem, um exemplo aí, né? Como eu disse, sempre a falar de população está na pauta do dia. O que está em foco atualmente nas redes sociais, está na discussão. Um exemplo é a questão do Afeganistão, né? Então, quer dizer, um país que passou por cerca de 20 anos sob domínio de uma intervenção estrangeira americana, né? Agora retorna, né, ao controle do grupo Talibã. E o que acontece? Esse grupo de orientação fundamentalista, né, com base no radicalismo religioso. E o que vai acontecer? Basicamente, né, a população, grande parte da população que estava vivendo suas vidas de certa forma, né, sobre o governo, né, apoiado pelos americanos, passa a ser interpretada como traidora. E aí dá para você entender um pouco do desespero dessa população, porque nesses grupos fundamentalistas eles executam toda e qualquer pessoa, né, que é vista como um potencial opositor. Então dá para você entender todo aquele desespero, porque a população está correndo para os aeroportos, né, agarrando-se nas partes externas dos aviões, tentando fugir. É uma verdadeira loucura, né? É uma loucura. E o que pode explicar aquilo, na realidade, né, é uma busca desesperada para fugir da, das, das dos grupos, né, que atualmente estão administrando o país. Bom, as formas, né, de migração, né, são as mais diferentes, né? Então você tem aí a origem religiosa, né, psicológicas, sociais, econômicas, políticas e ambientais, né? Então a migração ela surge como uma resposta às fortes desigualdades econômicas, ambientais, sociais. Na verdade, a maior parte do processo de migração é porque as populações elas se movimentam justamente na busca de uma melhor qualidade de vida. O fator geopolítico de enfatizado pela guerra, né, também é muito significativo. Os aspectos ditos que a gente pode dizer como psicológicos são aquelas pessoas que migram, né, de um país para o outro, principalmente por questões de pressões políticas
não necessariamente que sejam violentas, mas por posicionamentos, né? E aí tem essas situações, elas não se sentem confortáveis no ambiente que está e buscam migrar para outras. Então, geralmente se formam então as duas formas de organização no espaço. Primeiro, você tem então aí a área de repulsão, população, então ela aperta a população justamente, né, por problemas como estagnação econômica, certo? Isso faz com que então o seu território não seja atraente. O contrário acontece então justamente com as populações, as áreas territoriais do planeta que são atraentes, né? Então geralmente elas têm melhor qualidade de vida, geração de emprego e renda, o que oferece maior possibilidade de crescimento para as pessoas. Eis aí o motivo então de ser tão atraente. Então aqui, ó, por que estudá-las? As migrações, né, sejam internas ou externas, provocam uma série de alterações na demografia, tanto para quem nas áreas onde a população chega, como nas áreas onde a população se retira. Então, a migração, ela pode ser, esse movimento, né, ela pode ser definitiva e ela pode ser temporária. Quando a migração se dá, né, de forma em que as pessoas elas não têm planos de retornar ao seu local de origem, né? Então aí é um estilo de migração que a gente pode classificar como definitiva. A temporária é quando a migração se dá por tempo, né, determinado, certo? Ou então mesmo aqui numa questão que vamos analisar aqui, os nordestinos, né, eles saem muito do Nordeste, mas sempre com a intenção de retornar, né? Então aí é uma migração temporária. E ainda existe aquele aspecto pendular, né, que pode ser também, que é analisado muito nas grandes cidades, certo? Que é aquela migração de grande deslocamento populacional que as populações de áreas mais pobres, né, fazem para as áreas mais nobres das cidades, justamente porque é lá onde elas trabalham, seja como porteiros, seja como diaristas, certo? Então ocorre uma grande migração, principalmente se você analisar das regiões chamadas comunidades para os centros das cidades. E ao fim do dia essa população estava retornando. Então isso é chamado como pendular, esse movimento. Bom, então quanto à forma, né, como eu disse a vocês, né, espontânea, então se dá justamente quando o imigrante, né, por vontade própria, ele busca outro país, né, ou região. A forçada se dá então por vontade externa, principalmente aí questão de guerra, né? Planejada quando se dá, né, para determinado objetivo, geralmente aí é questão de estudos, né, qualificação, também pessoas que trabalham em grandes corporações, certo? Né? E aí tem a forma legal e a ilegal, né, que é justamente a autorizada pelo governo, ou a maneira, né, que a ilegal é quando o imigrante ele entra sem autorização, ou entra no país com o visto de turista, certo? E não retorna, né, naquele tempo previsto. Então, tipos de imigração, né, as migrações internacionais. Basicamente, para você entender, imigração é o mesmo contexto de importação e exportação. Se você pode fazer essa comparação, né? Então, imigração é entrada, né? Emigração é saída. Então,
Isso fez parte fez parte não, faz parte da história do Brasil. A população brasileira, ela se formou ao longo da história de movimentos migratórios. Como você vê aí, né, o Brasil hoje ele é contextualizado como uma das áreas de regiões de partida, né? O Brasil, grande parte dos brasileiros, então eles buscam viver um país como país da Europa, Estados Unidos, mas também, pessoal, no que se compara aqui se você comparar o Brasil no contexto da América Latina, o Brasil também é uma rota de imigrantes vindos do Haiti, Bolívia, certo? E países ditos mais pobres do que o nosso. E aí, né, as migrações nacionais e justamente as migrações internas, né? Então você tem aí a interregional, né? Então, que é entre regiões, intrarregional, que é entre as regiões, o Brasil com as suas 5 regiões, interestadual, que é dentro dentro dos estados, das regiões, né? E intraestadual dentro do estado. Então, a migração, provavelmente o pessoal faz de Severiano para Mossoró, de Mossoró para Natal. O êxodo rural, então vamos avançar aqui rápido, que esses conceitos são básicos, né? O êxodo rural é a saída, né, que a população do campo, né, vai para a cidade. Então isso aí é muito comum no processo de urbanização. Sempre enfatizo isso. A partir do momento que o Brasil torna-se um país urbano industrial, o campo passou a registrar cada vez mais essa migração, certo? E destaco aqui, por exemplo, a migração sazonal, certo? Que é justamente ocorre em determinados períodos do ano. Então, exemplo, trabalhadores que migram para as regiões litorâneas onde ocorre a produção de cana-de-açúcar, né, nos canaviais. Então, durante esse período de produção de cana-de-açúcar, ocorre uma migração sazonal. As pessoas vão trabalhar nos canaviais. Terminou esse período, ocorre o retorno, certo? E aí, como eu já antecipei para vocês, um exemplo do movimento pendular, que é justamente o que acontece entre a periferia das cidades com a região dos centros. Então veja aí, ó, migrações nacionais ou internas. Então observamos que historicamente o Brasil, a principal região de imigração do Brasil tem sido na região Nordeste. Então isso deve-se justamente à situação de realidade socioeconômica, né? Região socioeconômica. No entanto, né, essas situações elas tendem com o passar dos anos a serem mais amenizadas, porque o nordestino ele passou então a conviver mais com o principal fator que expulsava a população do Nordeste, que era a seca. E aí o Nordeste passa agora a tentar conviver com a seca e a potencializar essa característica. Se você pegar os planos desenvolvimentistas regionais do Brasil da década de 50, né? Então existiam muitos planos econômicos com a ideia de vencer a seca. Isso é algo impossível, que é um fenômeno climático. Então, basicamente, o que passa a acontecer atual é justamente uma busca de convívio com a seca, de desenvolver atividades econômicas que potencialize, né, que essa seca seja uma vantagem. Um exemplo, fruticultura irrigada. A fruticultura irrigada ela é praticada em regiões, né, áridas, onde não tem
onde o período de chuvas, né, é pouco. Né? Por quê? Porque necessita de uma produção planejada. Daí a importância de projetos como Transposição São Francisco, né, que vai justamente garantir o abastecimento de água não só para a população, como também para áreas produtivas. Isso mantém, então, tendo regiões produtivas, você vai ter uma vida econômica, né, mais presente, né, o que permite, então, justamente a permanência do homem, né, do sertanejo em sua terra. Veja aí, né, a imagem, né, você tem aí pessoas na lavoura, de forma bem escassa, né, uma lavoura praticamente escassa, né, e o que acontece quando essas pessoas mudam para a cidade, né, o que elas se tornam? Né, justamente vão viver de subempregos, né, de atividades que praticamente ferem inclusive a dignidade da pessoa humana. Você tem aí catadores de lixo, né? Geralmente são pessoas que vivem de atividades econômicas informais. Migrações nacionais, né, ou internas. Está aí então as setas, né, como ao longo das décadas de 50 para os anos 70, anos 70 para os anos 90, né, e a partir dos anos década 90 para o ano 2000, século 21. Então, começou a mudar o fluxo, né, você vê durante a década de 50 existia ali uma predominância avassaladora para a região sudeste. Com o passar das décadas, vai surgir migração para outras regiões do Brasil, centro-oeste, onde migrou o agronegócio, certo? Região norte do Brasil, nos anos 70 aí, né, que foi inclusive incentivado pelos governos militares, né, com a criação da Zona Franca de Manaus, o incentivo às pessoas a irem povoar a região norte do Brasil. Tudo isso levou então a uma maior distribuição da população sobre o nosso território. No entanto, ainda é predominante a migração para a região sudeste, predominantemente do estado de São Paulo. Certo? Mais um gráfico aí, né, dessa distribuição. Você já vê aqui, só um instante, você já vê uma migração interregional, né? Então aí entre os estados do Nordeste, e também um retorno da população que foi para o Nordeste, que foi para a região Sudeste, né? Retornando às suas origens. Consequências, né? Você vai ter então consequências que levam a migrações, né? Consequências demográficas, econômicas, sociais, né? E também vai trazer essas mesmas consequências tanto para as áreas de chegada como para as áreas de partida. No entanto, essas consequências elas funcionam de forma opostas, certo? Vocês vão ver aqui um exemplo, ó, como elas funcionam de formas opostas. Das migrações. Migração para a área de partida, né? Nas áreas de partida ocorre o quê? Quando ela tem um acentuado processo migratório. Diminuição da população, cai a natalidade, né? Diminui a densidade populacional, né? Desequilíbrio, porque na realidade a população que vai mais migrar é a população mais jovem, então a população que fica no país é predominantemente mais idosa, né? E por existir uma predominância de mais idosos, logicamente, o número proporcional
de mortalidade, ela vai aumentar, né? Das áreas de chegada, né? Então você vai ter aí um aumento da área da população absoluta, natalidade, toda esse contexto. Então, por isso que eu disse para vocês que são, apesar de modificarem, né? Mas são geralmente fenômenos opostos. O que ocorre na área de partida, ocorre o contrário na área de chegada. Certo? Então aí, ó. Diminuição da população economicamente ativa, que é justamente aquela população que está apta a trabalhar. Por quê? Porque eles vão buscar melhores oportunidades. E na área de chegada, né? Os países para onde eles se direcionam, ocorre então aí o aumento da população economicamente ativa. Com isso, né? O que vai acontecer? Geralmente, então, nas áreas de partida, começa a diminuir a procura por empregos, né? O que acaba, de certa forma, aliviando o número de desempregados, porque esse número de desempregados, o que foi que aconteceu? Simplesmente os desempregados começaram a migrar para outro país. Né? Não foi porque simplesmente a economia do país deu uma resposta crescendo e aumentando o número de empregos. Não. Simplesmente aquela população que não estava encontrando emprego buscou sair do país. E aí vai acontecer o fenômeno oposto no país onde a população chega, né? Justamente ela chega à procura de emprego nesses países onde eles se estabelecem. Então essa procura por emprego vai aumentar justamente. Geralmente o país não está preparado para toda essa demanda. E aí vai surgir, né, essa constante busca, um grande número de pessoas buscando emprego. Qual é a consequência disso? Né? Aumento da mão de obra. Se a mão de obra ela vai estar abundante, várias pessoas procurando emprego, a tendência é o preço cair. Isso aí é a lei de mercado. Só avançar aqui, né? Então, geralmente aí, daí porque ocorre essa população, ela leva com ela todo o seu aspecto cultural, né, religioso, a língua, culinária. E geralmente elas não têm um padrão, né, um grande padrão financeiro, passando então a habitar as regiões mais pobres, né, do país, né, formando aí as favelas, as regiões de periferia. É normal, perdão, vou corrigir aqui minha colocação. Acontece muito nessas situações, então, onde essas populações chegam, elas sofrerem com a xenofobia. Veja aí, né? Você tem aí a balança entre a Europa e a Ásia, né? E aí você vê a diferença, né? Entre as imagens. No Brasil, o Brasil sempre foi um país receptor, né, de população imigrante. Está aí em alguns pontos, né? Inclusive tem a homenagens aos imigrantes. Rodovia dos Imigrantes, São Paulo, né? É uma imagem. Bom, os imigrantes no Brasil começaram desde o processo de colonização. Os portugueses, né, passaram a se estabelecer no Brasil. E a presença portuguesa vai aí, então, desde a chegada de Cabral. Né? Chegada de Cabral, ali é o marco inicial do processo de imigração para o Brasil. Então, denomina-se, né, Brasil Colônia, o período da nossa história que vai entre 1500 a 1822, que é justamente o período que o Brasil foi colônia de Portugal até o seu processo de independência. Eventualmente, né, França e Holanda conquistaram o domínio de regiões estratégicas, um exemplo, né, Maranhão, né, fundaram aí a famosa França Equinocial, né, a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, né, conhecida França Antártida. Tudo isso aí foram fundações de franceses. Né. Holandeses também estiveram presentes no Brasil, no período aí do auge da produção de cana-de-açúcar, né, e dominaram a região de Recife, né. Então ali foi um reduto
holandês, certo? Destaque para um grande administrador da época, conhecido Maurício de Nassau. Bom, a presença portuguesa no Brasil sempre esteve, né, na nossa história, desde a colonização. No século XX, né, o governo Vargas também teve sua notória contribuição. Vargas, todo mundo sabe basicamente que ele foi um governo um tanto que contraditório, embora que amado pelas massas, né, como ficou conhecido, mas também ele tinha o seu lado fascínora, né, de ditador, que ele administrou o Brasil de 30 a 45. E nesse período, né, ele criou uma lei que controlava a entrada de imigrantes no Brasil. No entanto, essa lei, né, excetuava-se os portugueses, né, não estavam sujeitos a elas, né, até porque a população portuguesa sofria também com a ditadura de Salazar no seu país. Após a Segunda Guerra Mundial, os portugueses foram os únicos que continuaram a chegar em grande número no Brasil. Entre 1945 e 1959, ainda chegaram aí no Brasil cerca de 250 mil portugueses. Então você tem aí a grande contribuição. Você tem um exemplo, se você pegar os times de futebol, né, do Brasil, tem a marca da imigração, né? A portuguesa, né, de São Paulo, formada ali por pessoas, né, de presença portuguesa. O Palmeiras, né, o famoso região ali do Palestra Itália, né, tem ali a formação de sua origem, né, por italianos. E assim vai, pessoal. Então, a história do Brasil está muito marcada pela imigração. Então, durante 3 séculos, né, da nossa colonização, os portugueses, né, deixaram profundas marcas no Brasil, né, seja no aspecto étnico, né, nós basicamente temos as características culturais dos portugueses também, predominantemente a língua, né, a religião, certo? Tudo isso foi uma contribuição do povo português e no aspecto que eles deixaram na história. Os africanos, né, vieram para o Brasil através, né, da migração forçada, então que eles eram escravos, e os primeiros navios negreiros, né, chegaram no Brasil aí datado de 1549, quando os colonizadores perderam mais interesse por escravizar os índios e passaram a, né, se direcionar aos africanos. E aí começa a chegar, né, a grandes quantidades, né, de navios negreiros, que também formou a parte da nossa população. No entanto, o comércio de escravos, né, não era só para o Brasil, né, os Estados Unidos também, as colônias do sul dos Estados Unidos, muito presente esse comércio. Bom, a contribuição do povo afro para a nossa população, né, ele é inegável, seja na dança, na cultura, na religião, nos mais diferentes aspectos, né? Então você tem aí essa frase, né? Então, não sou descendente de escravos, sou descendente de seres humanos que foram escravizados. Basicamente, então, traz esse contexto, né, de que as pessoas não nascem escravos, elas foram escravizadas. Existia um poder
de dominação que impôs, né? Isso é. Então você tem essa frase, né, de Nakota Valdina. Então a população, predominantemente quando você junta negros e pardos, população brasileira, ela é significativamente aí, maioria praticamente. No aspecto paisagístico, né, Salvador é a capital brasileira que mais expõe essa herança, né, afro. Tem aqui a imagem do Farol da Barra, que durante séculos, né, era um dos pontos, né, de chegadas dos navios negreiros. E até hoje a Bahia, né, é uma referência da cultura afro no Brasil. Outros imigrantes, né, que aqui chegaram foram os suíços, né, aí alguns produtos, né, que entram para a história do povo suíço, né, o canivete, o chocolate, queijo e relógios. Então, a colonização suíça no Brasil, né, tem início aí, esse processo de imigração, né, em 1818, né, em que eles formam o núcleo de povoamento da região de Nova Friburgo, que basicamente tinha características parecidas, né, características físicas parecidas com a Suíça, né? Então ali se estabeleceu, né, núcleos de povoamentos, né, que foi através de distribuição de lotes. Então desses lotes, né, alguns prosperaram, outros não, né, para a atividade agrícola, e os suíços que não se estabeleceram, não continuaram trabalhando na agricultura, buscaram formas de viver diferenciadas, o comércio, a indústria, né? Então eles diversificaram. Então a Suíça brasileira, Nova Friburgo, tem uma diversificada economia, né? Então você tem aí a indústria têxtil, vestuário, metalúrgica, turismo também. É uma economia muito diversificada. Os alemães, por sua vez, né, se estabeleceram basicamente na região sul do Brasil, certo? O primeiro grupo de imigrantes que se fixou foi na região sul da Bahia, né, em 1824, considerando ali um marco inicial dos alemães aqui no Brasil. Mas eles vão se estabelecer mais fortemente, né, na região sul do Brasil, onde vão fundar cidades como São Leopoldo, né, Gramado também, se estabeleceram ali. Então essa prosperidade dessas cidades está muito ligado, né, à forma de praticar a economia que os alemães tinham já na Europa, né? Então aqui a atividade agrícola é o minifúndio, né? Geralmente esses pequenos lotes de terra têm uma produção diversificada, certo? Os alemães, eles vão intensificar muito também a atividade comercial. Então aí faz com que eles prosperaram. Então praticamente a cidade de Santa Catarina também, cidade de Joinville, né, que é uma das cidades que mais tem população alemã no Brasil, inclusive a população é superior à capital de Santa Catarina. E a Oktoberfest, né, que é em Blumenau, é um grande evento festivo da população alemã no Brasil. Bom, pessoal, vamos parar por aqui, né?
até a nossa próxima aula. Valeu!